no Congresso de Estudos da Infância em Buenos Aires. Então, agradecer muito esse convite seu, da professora Thalia. Atualmente, eu venho realizando o meu estágio de pós-doutoramento na Universidade Federal do Rio de Janeiro, aqui no Brasil. E eu venho dando continuidade aos meus estudos que eu havia iniciado durante o meu doutorado. Talvez vocês percebam, não sei se é perceptível isso para vocês que não são do Brasil, mas eu tenho um sotaque que não é o sotaque carioca, é o sotaque do Rio de Janeiro. Então, eu sou do Rio Grande do Sul, né? Natural do Rio Grande do Sul, mais próximo até da Argentina. E eu vim de lá para o Rio de Janeiro em 2014 para fazer o meu doutorado em psicologia, no departamento de psicologia da UFRJ, com a professora Lúcia Rabelo de Castro. A professora Lúcia estuda muito, há muitos anos, infância e juventude. E eu vim para cá pensando em falar sobre um tema que depois vocês vão ver ao longo da minha fala, eu estou, de certa forma, criticando e problematizando muito. Mas quando eu iniciei o doutorado, eu não tinha essa crítica em relação a isso, que é a questão do projeto de vida. Eu queria pensar o projeto de vida de jovens de classes populares aqui do Rio de Janeiro. E aí, ao longo do tempo, conversando com a professora Lúcia e me debruçando aí sobre uma literatura, a gente começou a perceber que talvez não faria muito sentido falar de projeto de vida relacionado a esses jovens. Então, desenrolando aí esse projeto de doutorado, eu cheguei à proposta de pensar a questão das oportunidades e mobilidades de jovens de periferias urbanas aqui do Rio de Janeiro. E realizei o meu campo de pesquisa em 2 escolas municipais públicas aqui da cidade do Rio de Janeiro. E aí, nesse momento do estar... Isso foi em 2016, né, que eu realizei esse campo nessas 2 escolas, com cerca de 51 jovens que estiveram envolvidos diretamente nas oficinas. São tageres, né, que vocês chamam. E aí, esse campo eu realizei em 2016. A tese relacionada a esse campo de pesquisa eu defendi em 2018, e nesse momento eu venho tentando retomar algumas questões que já emergiram, de certa forma, durante esse campo anterior. Então, eu venho ainda pesquisando essa questão das oportunidades e mobilidades. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, si quieren damos inicio mientras la esperamos a Thalia que resuelva sus problemas de conexión. La otra vez intentamos y hicimos una prueba y bueno, había podido conectarse, pero tiene estas vicisitudes. Ahí le mandé también unas indicaciones. Perfecto, muchas gracias, Marta. Pero bueno, mientras la seguimos esperando, les damos la bienvenida a todos. Se han unido Marina, Denise, Alejandra. Muchas gracias a todos por el interés. Sabrina nos va a brindar una conferencia que se titula Oportunidades de vida y movilidades de jóvenes en contextos de precariedad social, que forma parte de este ciclo de charlas y de conferencias que tenemos en la RERFIG. Así que bueno, Sabrina, cuando quieras, te escuchamos. Antes de empezar, más o menos el funcionamiento va a ser así, es muy sencillo. Primero Sabrina va a exponer, luego vamos a habilitar el chat para que vayamos... gracias, Marina, ahí le vamos a avisar a Thalia. Vamos a habilitar el chat para que quienes tengan preguntas puedan ir mandando un mensajito y de esa forma nos vamos a ordenar para poder ir haciendo las preguntas, para ir habilitando los micrófonos y hacer nuestras intervenciones, ¿sí? Así que damos comienzo entonces a la charla de Sabrina. Agradeço, então, novamente esse belo convite para estar aqui com vocês. Eu queria pedir desculpas por não falar em espanhol. Eu espero que a gente consiga se entender. E caso eu esteja falando de forma muito rápida e não compreensível, eu peço que vocês me avisem pelo chat. Eu vou ficar ligada nisso.
E aí as perguntas, então, a gente faz no final, é isso, Celeste? Sim. Certo, certo. Então, nessa fala de hoje, eu pretendo apresentar um recorte da minha pesquisa de doutorado, cujo campo eu já falei para vocês, realizei em 2016 e a tese defendi em 2018 no Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, orientada pela professora Lúcia Rabelo de Castro. E então eu gostaria de inicialmente fazer uma breve análise do cenário atual. Um cenário que ele é marcado por uma crescente imprevisibilidade nos cursos de vida, por um ritmo muito acelerado das mudanças sociais, marcado também pela velocidade das novas tecnologias, pela predominância da ideia de risco e pela incerteza em relação ao futuro. Essa vivência da incerteza e do risco vem ganhando proporções ainda maiores nos últimos meses, né? Se a gente considerar essa pandemia provocada pelo coronavírus. Há ainda muitas incógnitas sobre como será a vida a partir dessa nova realidade e também sobre como essa pandemia vai impactar sobre quem nós somos e também sobre como nós nos relacionamos. Essa realidade não estava ainda presente no momento em que eu realizei esse estudo, lá em 2016, mas ela precisa ser considerada, a partir de agora, no estudo da questão das mobilidades e das trajetórias biográficas juvenis. Então, tendo em vista esse cenário de incerteza, de risco, de mudanças sociais muito aceleradas, os processos de subjetivação, os processos de se tornar sujeito e o posicionamento do sujeito perante a vida e perante o mundo têm sofrido mudanças muito significativas na contemporaneidade. E isso também tem impactado de forma significativa nas biografias juvenis. Então, quando nós consideramos as trajetórias biográficas, o curso de vida, a noção de projeto de vida vai ocupar um lugar importante, de certa forma. Ela vem muito à tona quando a gente fala em trajetória biográfica. Essa noção de projeto de vida supõe uma linearidade do curso de vida e também uma previsibilidade, uma possibilidade de planejamento do percurso biográfico. Essa noção está muito relacionada com a organização biográfica da modernidade, sobretudo do contexto europeu. Só que hoje, né, se a gente pensar, não só hoje, né, mas uma concepção linear do curso de vida e a possibilidade de planejar um amanhã, talvez nunca tenha feito muito sentido para as populações mais pobres que estão inseridas em contextos de precariedade social. Então, nós consideramos que essa noção de projeto de vida possui limitações, principalmente nesses contextos, e precisa ser problematizado. Aqui a gente vai destacar, então, a realidade dos países do Sul, onde a vivência do risco, a imprevisibilidade, a falta de garantias não é uma novidade. Ela vem de muito tempo. Quando a gente olha para a literatura, para o estudo sociológico do curso de vida juvenil, para uma literatura mais europeia, se a gente pensar, por exemplo, a Carmen Lecardi, o Melucci, o José Machado Paz, eles vão estar falando nas últimas décadas sobre essa questão do risco, da incerteza, da imprevisibilidade, e como isso vai afetar as trajetórias juvenis, e que isso vai implicar em trajetórias incertas, trajetórias labirínticas. Só que, talvez, isso que para a realidade europeia seja algo mais recente, no caso do contexto latino-americano, no caso de países do sul, isso talvez não seja uma novidade, né? Nós que vivemos essa precariedade há muito tempo já. E o que eu quero dizer quando eu me refiro a jovens que vivem em contextos de precariedade social? Eu estou falando de um cenário que está muito marcado pela falta de garantias,
pela vivência da incerteza, por um sistema educacional e um mercado de trabalho caracterizados pela precariedade estrutural, pela falta de oportunidades objetivas. Eu estou falando também de um alto índice de homicídios cometidos contra a população jovem, na sua maioria preta e pobre, no Brasil. Também eu estou considerando aqui um cenário onde a presença desses jovens pretos e pobres no espaço público tem sido muitas vezes objeto de vigilância, de suspeita, de controle. Então, num cenário como esse, o planejamento racional das ações a longo prazo vai se tornar um aspecto um tanto sem sentido. Então, no nosso estudo, nós observamos que a noção de oportunidade parece fazer mais sentido para aqueles jovens que vivenciam essas inúmeras fortuidades e imprevisibilidades do espaço e do tempo e que vão depender muito mais das circunstâncias e dos fatores aleatórios que podem oportunizar ou barrar, muitas vezes, o que eles desejam. Então, essa noção de oportunidade vai emergir também com mais força na narrativa dos próprios jovens. Para eles, parece fazer muito mais sentido falar em oportunidade do que falar em projeto de vida. E essa noção de oportunidade vai estar mais relacionada com ações caracterizadas pela criatividade, pelo improviso, mais do que pelo planejamento, que é algo que está mais vinculado a essa noção de projeto de vida. Está bem até agora? Uhum. Nesse sentido, o objetivo da minha tese foi compreender o que os jovens de periferias urbanas do Rio de Janeiro, que vivem em contextos de precariedade social, desejam em relação às suas vidas. E como esses jovens agem no sentido de alcançar o que eles desejam. Eu tentei, a partir desse trabalho, analisar as narrativas dos jovens sobre como eles se movem e se relacionam com os espaços por onde eles circulam. E aí as noções de oportunidade e de mobilidade foram utilizadas como lentes de análise da relação entre os jovens e os diversos espaços-tempos por onde eles circulam. Ou seja, a casa, a rua, a escola, espaços de lazer e outros. Pensando nas noções, né, de mobilidade e oportunidade. O que eu estou entendendo aqui por mobilidade? Mobilidade seria uma prática social de deslocamento através do tempo e do espaço, que vai possibilitar ao sujeito o acesso a atividades, a experiências, a pessoas, a lugares, e é uma ação que não se reduz à locomoção ou a um movimento como um trajeto que liga dois pontos. Não é só isso. A mobilidade envolve aspectos corporais, interacionais, simbólicos, afetivos, que são vividos desigualmente, já que a gente vai considerar aqui que esses aspectos das mobilidades se relacionam com dimensões de gênero, de etnia, de território, de raça, de idade, inclusive, né? E a oportunidade, né? O que a gente está considerando aqui quando a gente pensa nessa noção de oportunidade? Seria uma situação favorável que move e que conduz o jovem para algum lugar. É algo que é percebido como tendo valor no aqui e no agora, mas que também pode repercutir de uma forma favorável no depois da vida desse jovem. E a mobilidade teria um caráter híbrido. Ela pode ser tanto algo que é agenciado pelo próprio jovem, ou seja, quando há uma busca para achar aquilo que se quer e oportunizar para si o que se deseja, há uma intencionalidade ali, ou a oportunidade pode ser algo da ordem do inesperado, algo que é encontrado a partir de um movimento, de uma mobilidade que não tem um direcionamento, um intuito específico. Seria algo que
simplesmente acontece. Pensando mais especificamente no marco teórico desse trabalho, a gente optou por focar em literaturas do Sul, principalmente do continente africano e da América Latina, uma vez que a gente considerou que a análise da vida de jovens dos países do Sul vai demandar teorias que analisem os constrangimentos contextuais, que são multidimensionais na experiência de vida dos jovens, e são contextos em que esses jovens precisam se adaptar, se movimentar rapidamente e sobreviver às condições precárias. Nesse sentido, quando a gente foi buscar uma literatura que dialogasse com o que a gente estava pensando, que estivesse falando sobre mobilidades ou sobre algo que remetesse a essa noção de oportunidade, a gente encontrou estudos que retratam jovens marginalizados, com status social reduzido e trajetórias muito incertas, jovens inseridos em contextos de precariedade, com alto nível de imprevisibilidade e insegurança. E também contextos onde os jovens têm as suas mobilidades reguladas por vários fatores, seja eles de classe, de território, de gênero, de geração, etnia e outros. Então, nós encontramos estudos que falam sobre o modo de atuação dos jovens nesses ambientes instáveis, inseguros e imprevisíveis. Foi nesses estudos, então, que foi possível encontrar algo que dialogasse com o que a gente estava observando no nosso campo e sobre o qual a gente estava querendo falar, que era sobre essa noção de oportunidade que remete a ações que tem esse caráter de improviso, de criatividade, e que a gente não estava encontrando em literaturas mais europeias, por exemplo. Claro que há exceções, né? Então, eu queria dar alguns exemplos assim, de alguns estudos. Um deles foi realizado pelo antropólogo Henrik Wigg, com jovens de Guiné-Bissau, e ele vai trazer o conceito de navegação social, que vai se referir a uma forma de agência que implica na capacidade de agir e de responder de forma criativa em relação aos constrangimentos e possibilidades mais imediatos, e também mapear e atualizar o movimento a partir do hoje, mas também em relação ao amanhã imaginado. De acordo com esse teórico, esse antropólogo Wigg, os jovens que ele estudou não pareciam agir de um modo planejado e plenamente racional, mas de uma forma improvisada e criativa diante das adversidades e das dificuldades da vida. Uma outra teórica, pesquisadora, que vai falar sobre algo que se aproxima muito com o que a gente está desenvolvendo nesse trabalho é a Alcinda Onuano. Ela é uma antropóloga natural de Moçambique, e ela diz que os jovens africanos desenvolveram os seus próprios termos e expressões para transmitir a natureza precária e incerta das suas vidas, e se referir à forma como eles lidam com isso. Então, alguns exemplos de expressões utilizadas, né, seria a dubriagem, que é uma expressão do crioulo de Guiné-Bissau, que significa contornar e lidar com situações difíceis de uma forma improvisada e criativa. Existe também a expressão utilizada entre jovens de Camarões, que é je me débrouiller, que seria uma expressão francesa, que significa estou lidando com essa situação complicada, eu dou um jeito, talvez em espanhol seria yo me arreglo, não sei se seria isso, depois vocês me dizem. Há também outra expressão observada entre jovens de Moçambique, que é desenrascar a vida, que significaria livrar-se de uma dificuldade. E também a expressão observada entre jovens na África do Sul, pela própria Onuana, que é I am just getting by,
ou seja, vou me safando. Talvez no espanhol, não sei se seria isso, seria solo estoy passando. Depois vocês me digam também. Eu quis trazer essas expressões porque é interessante observar que elas remetem geralmente a um dinamismo, a um movimento, a ações que têm um caráter de tentativa, de improviso, de experimentação. Ou seja, vão remeter a condições subjetivas de enfrentamento a essa realidade desafiadora que não passam necessariamente por um planejamento a longo prazo. E isso vai confirmar, ratificar essa nossa ideia inicial da necessidade de se problematizar a noção de projeto de vida nesses contextos. E aí, nesse sentido, algumas questões que nós levantamos nesse estudo foram: como esses jovens, movendo-se entre diversos espaços, lidam com a incerteza e a imprevisibilidade e oportunizam, num contexto tão instável e tão precário, algo que é bom e que tem valor para eles, algo que é considerado oportuno para eles. Também nós nos perguntamos como esses jovens, a partir das suas mobilidades, oportunizam experiências que tenham uma relevância biográfica e que não se refiram apenas ao imediato, ao aqui e agora, mas também a tempos e espaços mais dilatados, um pouco mais dilatados do que o agora mesmo. Antes de apresentar alguns resultados do campo empírico desse estudo e também algumas análises que nós fizemos, eu gostaria de falar um pouco com mais detalhes sobre a trajetória metodológica dessa pesquisa. Então, participaram 51 jovens, estudantes de 9º ano, ou seja, do final do ensino fundamental. Foram 25 ninhas e 26 ninhos. Eles tinham idades entre 14 e 16 anos. Eram, a maioria, jovens moradores de favelas da cidade do Rio de Janeiro e eram estudantes de 2 escolas de ensino fundamental, públicas e municipais, aqui dessa cidade. Eu realizei com esses jovens 3 grupos de discussão, que aconteceram num formato de oficinas, tageres. E totalizaram 25 oficinas. Então, 3 grupos de discussão que foram formados por diferentes jovens, com os quais eu fiz encontros semanalmente. Então, com um grupo eu realizei 10 encontros, com outro acho que foram 7, com outro 8 encontros. E nesses encontros, a minha ideia foi tentar abordar as oportunidades e mobilidades reais e também imaginárias desses jovens no espaço urbano, tendo como referência os trajetos que eles realizavam de forma costumeira no ir e vir da escola e também em outros percursos realizados e imaginados em relação à cidade. Eu dividi os encontros em 5 módulos. Esses módulos, eles às vezes correspondiam a um encontro ou mais, dependia tudo do andamento de cada grupo. Mas no primeiro momento,